Olá a todos, estamos aqui então novamente para mais um vídeo de leitura da semana. Eu não me recordo qual é o número desta semana, mas eu deixo cá sempre no título do vídeo. Eu iniciei então a semana com uma novidade que me foi gentilmente cedida pela Porta Editora, a quem muito agradeço. Eu estou a falar de Os Doentes do Dr. Garcia, de Almudena Grandes, e fiquei muito curiosa. A Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros, fala super bem desta autora e eu fiquei muito curiosa. E depois o livro mistura a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola, portanto, como não ficar curiosa? Claro que fiquei. A história inicia então aqui com o Guilherme Garcia. Ele é um jovem médico, ele ainda está a estudar, mas já está então, eu deduzo que seja a parte de estágio, ele já está no hospital a trabalhar e nós iniciamos então aqui a história com ele. Depois vamos voltando atrás no tempo. E isto eu senti que poderia ser uma dificuldade. Porquê? Porque nós vamos saltitando dentro da narrativa, dentro dos capítulos, ele está a contar qualquer coisa e depois volta atrás a contar outra que está relacionada às vezes com aquela personagem. Portanto, temos estes saltitares entre tempos sem aquele espaço distinto, por exemplo, quando determinados livros em que voltamos atrás e temos capítulos próprios, não, aqui está dentro então da própria narrativa. Uma outra dificuldade que eu senti foi que me pareceu um bocadinho estranho de início. Nós vamos tendo aqui capítulos de personagens diferentes, de outras personagens, e eu confesso que inicialmente não foi fácil perceber qual era a ligação entre essas personagens. Portanto, nós temos aqui várias personagens que vamos acompanhando aqui ao longo do tempo, ao longo dos vários capítulos, e só depois, mais para o fim, é que a forma como elas se interligam é que nós vamos então percebendo qual é então essa ligação. Não é por isso uma leitura fácil, é uma leitura, eu vou dizer que é uma leitura densa, não só pelo tamanho, mas porque a autora, para já, e eu tenho que dar os parabéns, tem aqui por trás um grande trabalho de investigação, porque é um livro mesmo muito completo em termos históricos, em termos de informação. É um livro muito riquíssimo nessa parte. Portanto, nós temos aqui, não é daqueles livros de leitura voraz. É um livro que necessita o nosso tempo, necessita a nossa concentração, para então bebermos toda essa informação que a Almudena Grandes nos está a passar. Eu gostei muito então dessa parte mais histórica, essa parte que liga então não só a Guerra Civil Espanhola, porque nós vamos acompanhar então aqui a vida de Guilherme durante aqui parte da Guerra Civil e depois já com o regime de Franco. Ele teve aqui o Guilherme que viveu durante com uma, como é que se diz, uma identidade falsa, portanto, e depois e isso para mim criou aqui interesse, portanto acaba por ser aqui uma mistura aqui quase de histórico com thriller, com espionagem, porque temos efetivamente aqui pontinhas de espionagem, mas algo que eu gostei mesmo bastante e que foi aqui um dos pontos fortes do livro, foi quando temos, quando a autora nos dá aqui então informação, parte histórica, a parte então em como o regime de Franco servia então aqui, tinha criado aqui uma espécie de rede de apoio então aos nazis. E eu gostei muito aqui dessa parte, quando é falado aqui no livro, eu gostei muito dessas cenas. Eu vou dar 4 estrelas ao livro. Efetivamente eu ia com expectativas muito grandes, porque era uma autora que está muito recomendada pela Ana Lopes, portanto as minhas expectativas estavam mesmo lá em cima, mas confesso que não estava à espera de uma história tão densa, tão complexa. Portanto, esta ligação pensei que fosse mais centrada então aqui apenas na vida aqui do Dr. Garcia, com as várias consultas aos vários pacientes, e acaba por ser muito mais do que isso. Umas 4 estrelas bastante sólidas, não me arrebatou, não me emocionou como eu esperava, mas ainda assim um grande livro, e fico à vontade então de ler mais de Almudena Grandes, porque gostei mesmo muito da escrita. É um livro que eu vou considerar também para o Hall 75 e para o Ler é Respeitar a História, porque temos aqui ainda partes sobre a Segunda Guerra Mundial, não muito, mas é parte então aqui da narrativa. O outro livro que eu li foi o Paranoia, um livro que me foi gentilmente cedido pela Presença Editora, a quem eu muito agradeço, e é um thriller que eu vou considerar então para o
September Truth, da Dora e da Tininha. E eu tinha ficado aqui muito curiosa com esta sinopse. A nossa protagonista é a Rachel e ela, há 20 anos, viveu aqui um episódio traumático. Portanto, ela era adolescente, tinham ido para uma fábrica de conservas abandonada, ela, o meio-irmão e uma série de amigos e jovens que andavam na escola com ela, e o irmão morre com um tiro que ela acidentalmente disparou, e ela fica atormentada com essa culpa. Ela foi julgada, não foi dada como culpada, aquilo foi dado assim um bocadinho como houve testemunhos que disseram que não tinha vindo da arma dela, mas ela vive efetivamente com essa culpa. Entretanto, ela casou, teve 2 filhos, de momento está divorciada, mas vive sempre muito, lá está, muito com aquele sentimento de culpa e com esta paranoia. Nós estamos então a celebrar 20 anos do final do liceu e 20 anos então da morte do meu irmão, da Rachel, o Luke. E estão a organizar então as festas deste reencontro do liceu. E há uma das antigas colegas que é jornalista e quer fazer uma peça, um artigo, ou vários artigos sobre esta morte. E depois começam também aqui a acontecer coisas estranhas e a Rachel começa a sentir medo, começa a sentir, ela está aqui, esta paranoia. E nós vamos tendo um livro aqui com um clima tenso, mas um clima tenso em que é tenso, mas eu pensava que não trazia assim nada de novo então aqui a thrillers. O que me surpreendeu bastante foi então aqui as reviravoltas finais. E sim, as reviravoltas, nós temos aqui várias reviravoltas aqui na parte final da história, aqui várias coisas. Eu confesso que ao longo da história fui tendo aqui decentes teorias, umas mais mirabolantes que outras, e a verdade é que eu gostei muito então aqui destes finais, destas revelações finais. Trouxeram então aqui um ânimo novo para o livro, para a leitura. Eu vou dar 4 estrelas porque efetivamente gostei muito então destas reviravoltas finais. Foram estas então as minhas 2 leituras da semana. Eu tinha iniciado ainda uma outra leitura, tinha iniciado então aqui O Espelho e a Luz, um mega calhamaço. Eu já li aqui quase metade, mas ainda me falta isto tudo. Portanto, à partida será um livro que irá aparecer nas próximas leituras, no próximo vídeo de leituras da semana, porque eu espero acabar esta semana, mas foi então apenas aquelas 2 leituras completas. Digam-me se leram algum destes 2, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.